Oi? Ele que tá todo... tá que não se aguenta. Andro, conta um pouco do seu testemunho, da sua história. Carca lá, Muqueta. Tá bom? Temos Aí se eu ficar emocionadinho, 15 minutos do mundo para você. Tá bom? Vamos lá. Pensar na minha vida, na minha história de vocação, ela... Antes de qualquer coisa, oi mãe, oi vó, provavelmente elas estão assistindo. Então... Ai, que bonitinho. Oi. Manda um abraço pro seu pai, só pra fala, pai, eu te amo. Fala aí, mano. Eu mandei o link pra minha mãe, mas não sei se ela tá assistindo. Tamo junto, tá louco. Então, é interessante o primeiro aspecto que muda da história dos dois já inicialmente, que eu não nasci numa família normal, entre aspas, em moldes tradicionais, em moldes que nós esperamos e lutamos para que aconteça cada vez mais, né? Então, eu nasci já vendo os meus pais separados. Na verdade, não vendo, mas vivendo só com um lado da minha família, né? Então, eu cresci na casa dos meus avós, junto com a minha mãe, que morava lá também, e não tinha uma proximidade, por diversas situações, diversas circunstâncias, com o meu lado paterno, com o meu pai, de fato, né? Então, todo esse início dessa história e todo o caminhar a partir disso, nessa história de vida, fez do Andro uma pessoa sedenta. Aqui nós fazemos, né, a ponte, né? Então, fez do Andro uma pessoa carente, fez do Andro uma pessoa que necessita de muita atenção, fez do Andro também uma pessoa sedenta no aspecto de querer saber sempre tudo o que for possível de algo, de querer ser o melhor, mas também, dentro da dinâmica religiosa, também fez o Andro ser muito sedento de algo que ele ainda não conseguia compreender, de algo que ele ainda não conseguia entender. Hoje eu até brinco, né? Me fez de fato sedento do infinito mesmo, sede de Deus, aquilo que Santo Agostinho dizia, né? E ele é muito importante nesse aspecto. Ele dizia que nós temos em nós um buraco do tamanho de Deus, em cada um de nós. E isso me faz muito sentido. Então, cresci de uma maneira normal, como uma criança muito retardada, que vivia seus BO, fazia suas cagadas, aprontava na escola, tipo, normal, matava a aula, não façam isso em casa. Importante, isso. Em casa não, mas na escola, eu tô brincando. Desculpa, tinha que mandar isso. De boa. Em casa não tem como matar a aula, vou ter que ser na escola. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Vou matar a casa hoje. Então, tipo assim, foi tudo muito normal. Até o certo momento em que, de fato, houve meu primeiro encontro com Jesus, que foi no Retiro de Carnaval também. No meu caso, no Retiro de Carnaval de Votorantim, em 2014, aonde, de fato, deu aquela... Não ouso dizer no sentido mais profundo dessa palavra, mas onde ocorreu a metanoia inicial. Onde, de fato, eu desejei mudar de vida, desejei mudar o meu foco, desejei buscar coisas novas. Antes disso, tem um aspecto muito interessante, que há 2 anos atrás, então, quando eu tinha 12 anos, eu me tornei coroinha. E isso é muito importante. Por quê? Porque, para quem já foi lá na paróquia Nossa Senhora Consolata de Votorantim, vai perceber que o presbitério ele é um pouquinho grande. Então, quem participa lá da assembleia, da nave da igreja, não tem uma proximidade, assim, não é tão colado com o altar e tudo mais. E a primeira missa que eu servi, eu lembro que eu fiquei bem na pontinha que dava, se eu olhasse para cima, eu vi o crucificado. E naquele dia, a hora que eu fiquei no meu lugarzinho, eu olhei para cima e vi o crucificado, eu chorei. Que nem um idiota. Tipo, chorei. Óbvio. Por quê, né? A minha impressão na época foi o seguinte, eu nunca tinha visto Jesus tão perto. Pô, foi essa inicial. Hoje eu percebo, né, que ali já existia uma sementinha, ali já tinha um trenzinho louco de alguém que queria cada vez mais estar perto de Jesus. A partir disso, as coisas foram caminhando. Então, caminhada em grupo de jovens, tentar arrumar as namoradinhas, mesmo que não com muita sorte, Importante. porque, né, minha cara ela não ajudou muito, mas a lata dá uma prejudicada. A gente tentava, né? A lata é bom, né? A lata dá uma prejudicada. A gente tentava, né? Aquela lata de coca acabada, chutada que a gente joga, sabe? Tudo ralada, né? Então, assim, a minha vida foi caminhando, mas sempre com aquele aspecto de preciso encontrar algo que me sacie.
Aqui foi quando entrou na minha vida algo, um santo de devoção que foi o primeiro, assim, que eu olhei com muito carinho, que era Santo Agostinho, com aquela bendita oração do tarde te amei, ó beleza tão antiga, tarde te amei. Estavas dentro e eu fora. Então, busquei você lá, busquei você aqui e não encontrei. Então, sempre nessa busca de algo que fosse maior do que eu mesmo, de algo que me saciasse, de algo que me transbordasse. A partir disso, as caminhadas na igreja foi ocorrendo, virei acólito, comecei a pregar no grupo de oração, aquele padrão de qualidade mesmo, nada de novo, nada muito diferente. Quando chegou o momento que, lá com os meus 16 aninhos, eu cometi ou realizei um dos maiores sonhos do Andro adolescente, que foi dar um primeiro beijo. Vocês não fazem ideia. Eu pensei nessa música. Vocês não fazem ideia. Cara, com 16 anos. 16, mano. Gente, máquina da pureza. O mundo mano. hoje tá Máquina muito. pureza. 16 anos tem avó já, rapaz. Então, assim, eu idealizei tanto aquilo e colocava dentro da realidade de um relacionamento, de ter alguém que me desse colo, de alguém que me desse carinho, de alguém que estivesse comigo. Idealizei aquilo como, de fato, a salvação da minha vida. Sim. Eu preciso disso para ser feliz. Quando eu dei meu primeiro beijo, bom, se você estiver assistindo, nada contra, tá tudo bem, a gente já brincou sobre isso. Ai, meu Deus, eu calma. saí do rolê e falei, era só isso. Era só isso. Deu aquela frustração Tipo, básica. Putz, eu esperei tanto e era só isso. Era só crise, isso. né? E na mesma semana a gente se viu de novo, se beijou de novo, porque eu não sou tonto, obviamente. Mas primeiro, pra ver meu se eu... Deus. isso, não, só pra Mas ver. era só isso, A primeira vez, mas diferente. Né, meu? E era só confessar, né? O padrão jovem, né? Vai cagado e confessa, né? E daí eu falei com o padre Alex, daqui de Sorocaba, e falei, padre, então tá acontecendo assim, assim, assado, mas não foi o que eu esperava. Tipo, e daí ele virou e falou a coisa mais óbvia para mim, mas que realmente mudou, assim, foi a minha chave que foi girada dentro da minha vida, que ele falou, a vocação correta é aquela onde nós nos sentimos de fato livres e verdadeiramente felizes. Ela brinca, né? A menina, ela brinca que quando ela viu eu saindo da confissão, ela viu estampado na minha cara que eu ia dar um pé nela. Tipo, estampado assim. Ela brinca. E foi fato. Então, depois daquilo lá, na hora que eu tava no busão, voltando para casa, eu falei, ó, não vai dar mais. Não vai rolar. Tô brisando aí com o negócio de ser padre. Acho Deus que tem uma proposta diferente aí. Não que é você, o problema sou eu. E por aí foi. Você... Quanto tempo me fala? Falta uns 3 minutinhos ainda, eu acho. Tem, por aí foi. Mais, tem mais. A partir disso, passaram mais alguns anos e eu fui buscando essa questão de encontrar, né? Daí nessas duas possibilidades, ou me casar ou ser padre, uma razão de vida, algo que me bastasse, algo que me transbordasse. Só que, obviamente, depois disso eu namorei de novo, porque a carência não aguentava, a vontade de matar essa curiosidade de saber como seria e tudo mais, e por aí foi. Só que, nisso também, houve uma troca de pároco na minha paróquia. Foi quando o Padre Fábio assumiu, o Padre Fábio que é vigário lá em Serquilho hoje, e... Era o Padre Alex, só pra... O Padre Alex era vigário da São João Batista. Tá. Agora o Padre Fábio se tornou pároco da minha paróquia de origem. Pode crer. Entendeu? Só para entender. Não, é importante. E o começar a conviver com ele me fez conseguir ver o outro lado da moeda. Então eu estava tentando isso de modo loucamente, ver o lado do matrimônio, mas foi a possibilidade inicial de começar a ver como era de fato um padre, tendo mais proximidade, tendo mais convivência dentro da igreja, podendo estar mais, porque daí foi quando eu comecei a participar de verdade, quando eu tive mais liberdade para ir para a igreja sozinho e não sei o que lá. Então, foi aí que as coisas começaram. E comecei a ver no ministério sacerdotal, de fato, algo que me confrontava, algo que gerava, hoje a gente diz, né, aquele sentimento de magnanimidade, sabe, de coisas grandes, de altas coisas. Não no sentido de grandeza mundana, mas de algo que fala, nossa senhora, isso daqui é diferente, isso daqui é santidade, isso daqui pode ser santidade. E foi quando chegou no ano 2018, no final do ano 2017 para o ano 2018, terminei meu namoro, tretado, assim, acabou o papum, durou um ano. Durou 9 meses.
Foi no começo de 2017. Foi o renascimento de um novo Android. Não lembro o ano, enfim. Foi a gestação. 9 meses, tá. a gestação de um novo Ai, Android. cagar, coisa feia. E começou. Olha, tá botando um negócio bonito. A gente tá aqui, tentando Não, cara, não tenta embelezar a coisa teologar feia, não. as suas Tá desilusões amorosas. Teologizar, na Então, verdade. comecei o convívio e a minha grande questão foi aonde de fato serei feliz e onde de fato serei livre. E, né, a conclusão ela foi qual, né? Eu percebia que o Andro marido, o Andro pai de família, o Andro pai de 5, 6, 7 filhos, se Deus assim permitisse, Uma máquina. Uma máquina. Esse Andro, ele não estaria vivendo o que de fato seria o matrimônio. Porque lá no fundo ele só estaria satisfazendo aquele buracão que ele tinha dentro de si. Lá no fundo não seria eu me sacrifico pela minha esposa para assim amar a Deus. Mas seria ela me dá o que eu preciso e aqui estou. Lá no fundo seria isso. Óbvio, poderia ser feliz? Posso ser feliz se eu me casar? Posso. Claro. Só que a grande questão é, de fato, serei livre? Então, o sacerdócio, ele desponta, na verdade, como essa oportunidade de plenitude. Tipo, de plenitude. No nosso despertar vocacional, que foi já no final do ano do convívio, um exemplo muito simples, assim, acabou comigo. Foi o exemplo da vela. E daí, eu sempre me lembro se o padre Roberto, ele falava que nós temos que ser vela. Saber que tipo de fogo queima o nosso pavio e até que ponto a vocação que nós estamos escolhendo vai nos desgastar, vai acabar com toda a nossa cera. E eu percebia que, de fato, aonde o Andro se sacrificava de modo livre e alcançando a felicidade, aonde a vela se esgotaria, seria, de fato, um sacerdócio, ao render a minha vida, de fato, para Jesus, para a igreja. E foi assim que eu acabei decidindo entrar no seminário. É óbvio que a formação, ela molda muito em nós, ela aprofunda os nossos olhares, ela purifica muita coisa, ela desexterioriza muita coisa que antes era importante e que hoje tanto faz. Então, é muito interessante perceber que o mesmo chamado, e aqui eu concluo, por isso que eu queria abrir, que eu não vou achar porque agora... 19, ótimo. Que foi realmente o que mudou a minha vida, que foi a passagem do jovem rico. Porque ele chega para Jesus e pergunta, né? Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus pergunta, né? O que ele está fazendo? Ele fala aqui sobre os mandamentos, sobre viver os mandamentos. Ele fala, não, isso daí eu faço. Cheque. Isso daí para mim automaticamente foi, não, casar, dá, de boa, tipo, seria viver uma vida normal. Mas quando Jesus fala, se queres ser perfeito, vai vende teus bens e depois volta para cá. Isso quebrou, assim, isso meio que girou a chave ao ponto de perceber que se eu quiser ser perfeito, e não que um matrimônio não seja digno de perfeição, mas o matrimônio na minha vida não é capaz disso, provavelmente, e esse é o meu discernimento diário de perceber isso, de fato esse convite de Jesus que chama a ser padre, se assim eu quiser a plenitude, se assim eu quiser transbordar de fato, entende? De entregar meu próximo, de estar a serviço daquele que precisa e assim consumir-me de modo livre e de modo feliz. Penso que, de modo resumido, é isso. E, sei lá, se tem alguma pergunta.